Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Começamos este domingo com a Liga 1, Campeonato Francês, onde temos a equipe do Lyon enfrentando a equipe do Rennes. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lyon, ela empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rennes, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato francês, a equipe do Lyon é a 9ª colocada com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Rennes é a 6ª colocada com 50 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Lyon, um empate e 3 vitórias para a equipe do Rennes. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato austríaco. Temos a equipe do Red Bull Salzburgo enfrentando a equipe do Áustria Viena. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Áustria Viena, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. No atual momento do campeonato austríaco, a equipe do Red Bull Salzburgo é a 1ª colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Áustria Viena é a 4ª colocada com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Red Bull Salzburgo. Melhores opções para esse confronto: casa, Red Bull Salzburgo para vencer ou partida acima de 2,5. Campeonato francês, temos a equipe do Reims enfrentando a equipe do Brest. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Reims, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brest, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato francês, a equipe do Reims é a 7ª colocada com 46 pontos ganhos. Já a equipe do Brest é a 15ª colocada com 27 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Reims, 3 empates e uma vitória para a equipe do Brest. Melhor opção para esse confronto, devido à sua melhor campanha, casa, Reims para vencer. Já pela La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Betis enfrentando a equipe do Cádiz. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cádiz, ela venceu 1, perdeu 1 e empatou 3. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Real Betis é a 6ª colocada com 45 pontos ganhos. Já a equipe do Cádiz é a 15ª colocada com 28 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Real Betis, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Cádiz. Melhor opção para esse confronto, casa, Real Betis para vencer. Campeonato holandês, temos a equipe do Ajax enfrentando a equipe do Sittard. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sittard, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do Ajax é a 3ª colocada com 56 pontos ganhos. Já a equipe do Sittard é a 11ª colocada com 32 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Ajax. Melhores opções para esse confronto, casa, Ajax para vencer ou partida acima de 2,5. Campeonato francês, temos a equipe do Nantes enfrentando a equipe do Mônaco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nantes, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Atualmente no campeonato francês, a equipe do Nantes é a 14ª colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Mônaco é a 4ª colocada com 57 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Nantes, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Mônaco. Melhor opção para esse confronto, fora, Mônaco para vencer. Premier League,
Campeonato inglês, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Arsenal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente no campeonato inglês, a equipe do Liverpool é a oitava colocada com 43 pontos ganhos. A equipe do Arsenal é a primeira colocada com 72 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Liverpool, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Arsenal. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Arsenal com empate. Pelo Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Star League enfrentando a equipe do Gent. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Star League, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genk, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento do Campeonato da Bélgica, a equipe do Star League é a sexta colocada com 49 pontos ganhos. E a equipe do Genk é a primeira colocada com 71 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Genk. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Empate fora. Pela Primeira Liga, Campeonato Português, temos a equipe do Casa Pia enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Casa Pia, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, ela empatou 2 e venceu 3. Atualmente no Campeonato Português, a equipe do Casa Pia é a oitava colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Sporting é a quarta colocada com 54 pontos ganhos. Essas equipes já se confrontaram por 2 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe do Sporting. Melhor opção para esse confronto, fora. Sporting para vencer. Campeonato Russo, temos a equipe do Lokomotiv de Moscou enfrentando a equipe do Zenit. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lokomotiv, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zenit, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente no Campeonato Russo, a equipe do Lokomotiv de Moscou é a 11ª colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Zenit é a primeira colocada com 51 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre as duas equipes, houve 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Zenit. Melhores opções para esse confronto, fora. Zenit para vencer ou partida acima de 2,5. Campeonato Turco, temos a equipe do Besiktas enfrentando a equipe do Giresunspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Besiktas, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Giresunspor, ela perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. Atualmente no Campeonato Turco, a equipe do Besiktas é a terceira colocada com 52 pontos ganhos. E a equipe do Giresunspor é a 16ª colocada com 24 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Besiktas, 1 empate e 1 vitória para o Giresunspor. Melhor opção para esse confronto, casa, Besiktas para vencer. Campeonato holandês, temos a equipe do Feyenoord enfrentando a equipe do Alwijk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Feyenoord, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alwijk, ela perdeu 3 e venceu 2. Atualmente do campeonato holandês, a equipe do Feyenoord é a primeira colocada com 64 pontos ganhos. Já a equipe do Alwijk é a 9ª colocada com 35 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Feyenoord, 2 empates. Melhor opções para esse confronto, casa, Feyenoord para vencer ou partida acima de 2,5. Campeonato francês, temos a equipe do Lorient enfrentando a equipe do Marseille. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lorient, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Marseille, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Atualmente no campeonato francês, a equipe do Lorient é a 10ª colocada
com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Marseille é a terceira colocada, com 60 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Marseille. Melhor opção para esse confronto, fora. Olympique de Marseille para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Rayo Vallecano enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, ela perdeu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela empatou 1 e venceu 4. Atualmente no Campeonato Espanhol, a equipe do Rayo Vallecano é a nona colocada, com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Madrid é a terceira colocada, com 54 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid. Melhores opções para esse confronto, fora. Atlético de Madrid para vencer ou partida acima de 1,5. Agora passamos para os campeonatos estaduais, onde temos o primeiro confronto, a equipe do Fluminense do Piauí enfrentando a equipe do River do Piauí. É a final do campeonato piauiense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense do Piauí, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do River do Piauí, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Fluminense do Piauí, um empate e 2 vitórias para o River. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Pelo campeonato tocantinense, temos uma final, onde tem a equipe do Tocantinópolis enfrentando a equipe do Capital. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tocantinópolis, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Capital, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Essas equipes já se confrontaram por 2 vezes, tendo uma vitória para a equipe do Tocantinópolis e um empate. Melhor opção para esse confronto, casa. Tocantinópolis para vencer. Pela final do Campeonato Goiano, temos a equipe do Goiás enfrentando a equipe do Atlético Goianiense. O primeiro jogo entre essas duas equipes, a equipe do Atlético Goianiense venceu a equipe do Goiás por 2-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, ela perdeu 1 e venceu 4. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo uma vitória para a equipe do Goiás, um empate e 3 vitórias para a equipe do Atlético Goianiense. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Pelo Campeonato Carioca, ou Taça Rio, temos a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Audax. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Audax, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Botafogo venceu a equipe do Audax por 2-1. E dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Botafogo, 2 empates e uma vitória para a equipe do Audax. Melhor opção para esse confronto, casa. Botafogo para vencer. Campeonato Potiguar, temos a equipe do Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, enfrentando a equipe do ABC. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Cruz, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do ABC, ela perdeu 1 e venceu 4. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo um empate e 4 vitórias para a equipe do ABC. Melhor opção para esse confronto, fora. ABC para vencer. Final do Campeonato Paulista, temos a equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do Água Santa. O primeiro confronto entre as duas equipes, a equipe do Água Santa venceu a equipe do Palmeiras por 2-1. Dos últimos 5 jogos confrontados pela equipe do Palmeiras, ela empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Água Santa, ela venceu todas as suas 5 partidas. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 3 vitórias para a equipe do Palmeiras e 2 vitórias para a equipe do Água Santa. Melhor opção para esse confronto,
casa, Palmeiras para vencer. Final do Campeonato Mineiro, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do América Mineiro. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Atlético Mineiro acabou vencendo a partida por 3-2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, ela perdeu 1 e venceu 4. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro, 2 empates e 1 vitória para a equipe do América Mineiro. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Paranaense, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Cascavel. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Atlético Paranaense venceu o Cascavel por 2-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cascavel, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 3 vitórias para a equipe do Atlético Paranaense, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Cascavel. Melhor opção para esse confronto, casa, Atlético Paranaense para vencer. Já pela final do Campeonato Carioca, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do Flamengo. No primeiro jogo entre essas duas equipes, a equipe do Flamengo venceu a equipe do Fluminense por 2-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, ela também perdeu 2 e também venceu 3. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe do Fluminense, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Flamengo. Melhor opção para esse confronto, ambas as equipes marcam. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Reims vs Brest, casa, Reims para vencer. Liverpool vs Arsenal, uma dupla chance, Arsenal com empate. Real Betis vs Cardiff, casa, Real Betis para vencer. Llorente vs Olympique de Marseille, fora, Olympique de Marseille para vencer. Casa Pia vs Sporting, fora, Sporting para vencer. Raio Vallecano vs Atlético de Madrid, partida acima de 1,5. Feyenoord vs Al-Ahly, casa, Feyenoord para vencer. Besiktas vs Tiraspol, casa, Besiktas para vencer. Star League vs Genk, uma dupla chance, Genk com empate. Salzburgo vs Áustria Viena, partida acima de 2,5. Palmeiras vs Água Santa, casa, Palmeiras para vencer. Atlético Mineiro vs América Mineiro, casa, Atlético Mineiro para vencer. Botafogo vs Audax, casa, Botafogo para vencer. Atlético Paranaense vs Cascavel, casa, Atlético Paranaense para vencer.